Quero ser livre, Senhor, como os pássaros. Quero ser. Muito boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo Jesus possa nos envolver a todos, possa estar neste ambiente, na psicosfera de cada um de nós e de nossos familiares aqui representados. Nós damos as boas-vindas a todos os companheiros que pela primeira vez possam estar tendo contato com a doutrina espírita, que possam se sentir em casa, que possam ter a intimidade asserenada, apaziguada, e que possamos, ao final desses momentos aqui, que possamos estar bem melhores do que quando aqui chegamos. Eu sei que tem 99% das pessoas que estão aqui estão ótimas, né? 100%. Vamos ver se a gente consegue chegar a 101% depois que encerrarmos, né? Então nós estamos hoje com a pretensão, né, de trazermos elucidações, conhecimentos baseados no tema que nos foi ofertado. Levanta-te, tem de bom ânimo, porque Ele te chama. Se nós buscarmos no Evangelho, nós vamos encontrar em diversas partes do Evangelho esse chamamento, essa convocação, né? Este convite de Jesus para que nos levantemos. E aí nós pegamos uma das passagens, está lá em Lucas, no capítulo 5, mais precisamente no versículos 17 a 23, para tratarmos desse tema, baseando-nos no seu conteúdo. Então, para que a gente possa refletir a respeito desse tema, nada melhor do que uma passagem, né, que se encontra lá na narrativa de Lucas. Lucas que foi um evangelista bastante minucioso, né, detalhista, apesar de não ter compartilhado com Jesus, como com Mateus, dos momentos vividos, o mestre, mas ele, por entrevista que fez, né, a Maria e a tantos outros que conviveram com Jesus, ele, e também com base no Evangelho de Mateus, ele nos trouxe um conteúdo bastante detalhado. Então nós vamos usar o texto que está em Lucas, mas lembrando também que esse texto ele é referendado pelos outros dois evangelistas, dos evangelhos sinóticos, né? Sinóticos são aqueles 3 evangelhos que têm um conteúdo mais ou menos parecido, né? Que é Lucas, Marcos e Mateus. Então esse conteúdo, ao contrário de muitos outros, né, esse conteúdo encontra-se citado pelos 3 evangelistas, tá? Mais ou menos com o mesmo conteúdo, mesma coisa. Pois bem, então, iniciando lá, diz o seguinte: e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar.
E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Muito bem, então este é o texto que está em Lucas, como nós vimos aí, no capítulo 5, versículo 17 a 23. E nós vamos então passar refletindo a respeito de cada frase, de cada partezinha deste texto evangélico, para que a gente possa ter condições de atingir o objetivo maior, né, conforme o tema que temos para trabalhar nessa noite. Então começamos lá, na primeira frase, onde está então narrado: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando. Era o que Jesus mais fazia, não é verdade? Jesus, em todos os momentos, ele ensinava. Sempre que abria a boca para falar, era para trazer-nos um ensinamento, uma máxima, um convite, uma ordem, não é verdade? Os ensinamentos das mais variadas espécies. E aqueles que ali se encontravam, à época, descendentavam sua sede de ensinamentos de uma forma maravilhosa. Imaginemos nós naquela época nos acercando daquele baluarte, aquele espírito puro, com aquele olhar afetuoso, amoroso, a nos dirigir aquela energia de intenso amor e a proferir palavras olhando profundamente no olho de cada um de nós. Creio que cairíamos de joelho. O magnetismo do Mestre é algo inexplicável. E esses instantes, que se entendiam como instantes de expressivo valor, instantes chamados ali de instantes preciosos, eram, por assim dizer, momentos de elucidações e de ensinamentos de grande valor. É quando ele nos trazia mensagens edificantes, endereçadas a cada coração daqueles que ali se encontravam e de tantos outros que ao longo da história, após aquele momento, receberiam essa mensagem. Estamos num momento, como colocou aqui o nosso companheiro Luiz, num momento bastante preocupante, e é um momento melhor apropriado, se é que existe um momento melhor apropriado, para refletirmos a respeito da mensagem do Cristo, porque estamos acostumados a falar,
de questões de vibração mais pesada, né? De vibração inferior, e que alimenta a psicosfera da Terra com esses pensamentos de conteúdo bastante pesado, e não fazemos ideia da representação disso, né? Somos convidados, volta e meia, pelos espíritos superiores, que através dos médiuns, como Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né? Haroldo Dutra e tantos outros, que nos vêm trazer mensagens, convidando-nos a estarmos elevando o nosso pensamento, a nossa vibração, para não darmos alimentação a essas energias que vão depor contra nós mesmos, vão poluir o planeta e ajudar a manter esse clima, né, tão pesado como que temos vivido. Então a responsabilidade do cristão e do espírita estarem lutando contra essas arremetidas, né, do mal, e estarmos em prece, vigilantes, para evitarmos essas conversas, esses conteúdos que estão veiculando a todo momento ao nosso derredor. Mas Jesus, então, em tantos e tantos momentos, continua a nos visitar, continua a dirigir a palavra a nós, por intermédio das mais variadas espécies, utilizando os mais variados recursos, seja por intermédio de uma criança, um pedinte, um professor, um aluno, um filho, um irmão, um parente qualquer, um amigo, um inimigo, uma catástrofe, uma doença, um momento de alegria. Jesus utiliza de várias formas para fazer chegar até nós diversos conteúdos, diversas mensagens, diversos convites. Não é verdade? Continua conosco. Então esse ensinamento ele ainda perdura e vai continuar conosco, porque ele não se cansa de estar nos convidando à retomada do caminho, à prática do amor, em especial o amor ao próximo e a Deus. Ele que nos disse que o Pai trabalha até agora, e Ele também, mostrando-nos que esse trabalho ele é ininterrupto, ele não tem fim, e Ele se dedica continuamente como Pai a todos nós, a cada um de nós, sem qualquer exceção. Essa regra não tem exceção, né? Até aquele chamado Satanás, demônio, né? A que muitos de nós ainda atribuímos a função de exercer o mal eternamente. Jesus, que é o amor incondicional, em consonância com o Pai, que é Criador, que é Pai e Mãe de cada um de nós, e que nos criou a todos, sem exceção, para a perfeição maior. Então, não há como conceber a ideia de que existe um Satanás, um demônio, porque senão seríamos forçados a acreditar que Deus errou. Como é que a perfeição erra, né? É estranho. Não podemos conceber essa ideia, porque Deus não erra nunca. Se Ele criou alguém, é para ter o fim maior de experimentar a felicidade plena e permanente no exercício do amor,
pleno. Então qualquer um de nós, mesmo que não quisermos, essa vontade não será respeitada, não é isso? O nosso destino, se é que existe um destino, esse destino se cumprirá, de cada um de nós aqui nos tornarmos um espírito puro como Jesus. Pois bem, continuando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Quem eram os fariseus e os doutores da lei? Aqueles que tinham, ou que têm ainda, a representação maior da hipocrisia e da intransigência. Não é verdade? Quantas e quantas vezes nos referimos aos fariseus de forma pejorativa? E os fariseus, eles se acercavam de Jesus, não simplesmente para dessedentar a sua sede de conhecimentos, não para buscar os conhecimentos que Jesus oferecia, mas para tentar pegá-lo numa contradição qualquer, para denunciá-lo, para condená-lo, não é verdade? Mas aí nós nos questionamos: será que ainda existem fariseus? Será que ainda existe conduta farisaica? Conduta de doutor da lei, como naquela época? E aí nós temos que fazer uma reflexão, uma autoavaliação, com relação até à nossa conduta. Será que em algum momento nós não fechamos os ouvidos, não tapamos os olhos frente ao ensinamento de Jesus? Frente a um homem ou uma mulher caído na rua, frente àquele que bate a nossa porta para pedir algo para comer, frente a alguém que nos pede um abraço, um momento para ser ouvido. Se nós assim o fizemos, nós agimos como fariseus, como doutores da lei, experimentando um pouco da hipocrisia, da intransigência, não é verdade? E também, se nós observarmos bem o conteúdo que temos do Evangelho, e os espíritas ainda mais, porque tem um manancial de obras, os espíritas ainda mais, nós os espíritas, lógico que tem que me incluir aqui, a boca que fala está perto dos ouvidos, que ouvem. Então, esse conteúdo que está aí para nós estamos com os ouvidos abertos, com a consciência aberta para eles, para colocá-los em prática, ou nós simplesmente lemos e continuamos a nossa caminhada, o nosso dia a dia, e pensamos: isso aí depois eu dou um jeito, Em alguns momentos até utilizamos desse conteúdo em benefício próprio, como bem faziam os fariseus à época. Muitas das vezes até promovendo uma palestra, no sentido às vezes de enaltecer a nossa imagem, ou falamos para um, para outro, não, porque a doutrina espírita é a doutrina da verdade, humilhando aquele que vem conversar conosco e que, proveniente de um segmento religioso, a que declaramos como de segunda categoria, colocando a nossa religião em primeira categoria. Tiramos proveito, dizemos: eu sou espírita, e será que sou? Então,
Dessa forma nós podemos avaliar em que posição estamos, né? Que posição experimentamos. A nossa atitude é de cristão ou a nossa atitude é farisaica? Continuando, aqueles que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. A casa do Senhor sempre esteve de portas abertas, né? A todos aqueles que vinham das aldeias de todo o derredor para buscarem Jesus, para falarem com Jesus, para ouvirem Jesus. E a mensagem era direcionada não só àqueles que o buscavam, mas também àqueles que ainda não estavam preparados para a mensagem que ele trazia. Mesmo porque Jesus tinha plena consciência de que nenhuma das sementes que ele lançava na terra do coração daqueles que ali estavam se perderia. Toda e qualquer semente haveria de germinar um dia. Sementes essas que poderiam ser adubadas pelo tempo, pelo sofrimento, né? Mas um dia haveria de germinar. Haja vista que estamos aqui hoje, né? Muitos de nós, visitados pela dor, e muitos de nós, pela enésima vez, né? Sei lá quantas, que já experimentamos e deixamos de lado, estamos de novo aí. Jesus, né? E o Pai, que nos haverão de dar infinitas oportunidades, mais uma vez nos concede a oportunidade de aqui estarmos. Então, Jesus acolhia todos aqueles que o buscavam, inclusive os fariseus, os doutores da lei. A nenhum negava aquela semente. E todos nós que aqui estamos, viemos dos 4 cantos do universo. Se nós considerarmos que já tivemos várias etapas reencarnatórias e que já estivemos vivenciando personalidades em variados recantos do mundo. Não vivemos só aqui no Brasil, é evidente que não, né? Em quantos outros lugares desse planeta nós estivemos habitando? Nas mais variadas existências que Jesus nos permitiu aqui estarmos. Ele como governador maior deste planeta, que nos recebeu e que está conosco, amparando-nos sempre e oportunizando-nos as diversas lições. Então, nós somos aqueles, né, que viemos dos 4 recantos do universo para buscá-lo. E nós temos nele a certeza de dias melhores. Mesmo que de forma inconsciente, nós entendemos que Jesus é o nosso mestre. Mesmo quando estagiando numa personalidade em outra religião que não a religião cristã, lá nos refólios do nosso inconsciente, nós sabemos que Jesus é o governador deste homem, é o governador deste planeta. E Jesus também nos falou: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É a orientação que ele nos passa.
E mandamentos, nós entendemos que é aquilo que se deve seguir. Não é verdade? Se nos dizemos cristãos, precisamos seguir os mandamentos do Cristo. E o mandamento que Ele nos deu, para facilitar a nossa compreensão até, para tirar aquela ideia de que os mandamentos são muitos, são 10, né? 10 mandamentos é muita coisa. Ele então disse a nós, nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas, resumindo, né? E ao vosso próximo como a ti mesmo. Pronto. Aí está toda a lei e todos os profetas, não precisa de mais nada. Só isso. Simples assim, né? Exercendo ou exercitando esses 2 mandamentos, já damos conta de todos os demais. Mas Ele ainda nos disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Como eu vos amei a vós. Será que damos conta? Há quanto tempo Jesus nos ama? Há quanto tempo será isso? Há quanto tempo estamos aqui na Terra? Não dá para avaliar, né? Não dá para avaliar. Milênios e milênios e milênios aqui na Terra, sendo cuidado por Ele. Cada um de nós, pacientemente, insistentemente, sendo cuidado e acreditando em nós. Sabe por que Ele acredita em nós? Não é porque somos bonitinhos, não. Não é porque somos espíritas, porque somos cristãos, não. Ele acredita em nós porque Ele acredita em Deus. Ele enxerga Deus em cada um de nós. E o convite dele é para que nós venhamos a enxergar Deus em cada um que está à nossa volta. E acima de tudo em nós mesmos. A divindade tem que estar em nós para acreditarmos que a divindade está no outro. A essência divina habita a nossa intimidade. E aqui nós estamos falando como espíritos que somos, não é? É importante entendermos isso. A mônada divina, quando Deus nos criou, Ele criou então a mônada divina que se desprendeu dele e constituiu cada um de nós. E que a partir daí, simples e ignorantes que éramos, que estávamos, não que éramos, mas que estávamos, desculpe o erro de linguagem, porque quem é não deixa de ser, né? Simples e ignorantes que estávamos, Ele nos permite ir retirando de nós as cascas, como de uma cebola, né? Para que nos tornemos então espíritos puros, criados para sermos plenamente felizes. E esse plenamente feliz é sem intervalo para comercial, né? É plenamente feliz de forma contínua e permanente. Outro mandamento: e qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Por que isso? Como Ele mesmo nos disse, porque estarão dando esse copo de água a mim, ao Pai, porque eu e o Pai somos uno. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu estou em vós e vós estáis em mim. Vós sois deuses,
e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Vejam a importância desses ensinamentos que Jesus nos ofereceu. São reflexões importantíssimas para nós. Devemos agradecer muito a Deus por termos um momentinho da nossa vida para estarmos lembrando disso, né? Porque no dia a dia parece que é muito difícil para nós estarmos lembrando dessas questões. Que bom que a gente pode, que nós possamos estar aqui reunidos e podemos estar lembrando dessas questões. E a virtude do Senhor estava com ele para curar, continuando lá na passagem, né, no texto evangélico. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Jesus tinha o poder da cura nele. Bastava olhar para alguém, bastava direcionar o pensamento para aquele enfermo e pronto. Se é da vontade do enfermo, e se é da vontade do Pai, e se é da vontade da sua própria consciência, ele haveria de se curar. Ele haveria de se curar. Jesus não derrogou lei nenhuma. Ele simplesmente fazia aquilo que nós não entendemos. Nós não conhecemos a ciência de se curar. Não é verdade? Jesus curava até sem perceber que estava curando. A mulher hemorroíça, não é? Tocou nas suas vestes e dele saiu virtude. E ele percebe na hora que dele saiu virtude. É algo maravilhoso. Aquela mulher estava pronta para receber a cura, porque tinha vencido já o seu induto, né? Já conseguido o seu induto. Perdoados são os teus pecados, não é? Pois bem, esse poder da cura que Jesus tinha, qualquer um de nós aqui vai passar a ter, no momento adequado, no momento certo, quando conquistarmos essa virtude do Senhor, né? Teremos sim, com toda a certeza do mundo. Não sou eu que estou dizendo, né? Eu só estou repetindo as palavras de Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Pois bem, então nós também iremos curar. Iremos curar. A partir do momento que nos conscientizarmos de que temos capacidade para tal, buscando o caminho da verdade da vida. Segundo o Pastorino, o texto correto é assim, né? Nós aprendemos aí que o texto é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Pastorino diz que, e ele prova lá no texto, que a tradução correta é: eu sou o caminho da verdade e da vida, que não causa nenhum demérito, né? Então, se conscientizarmos de que realmente Jesus é o caminho da verdade e da vida, e buscarmos esse caminho, nós haveremos de conseguir realizar proezas que sequer imaginamos. E Jesus, na sua plena conexão com o Criador, realizou curas e continua realizando, não é verdade? Curas de enfermidades do corpo, que são reflexos da enfermidade da alma, não é verdade? Da alma. Praticamente todas, se não todas, as enfermidades do corpo são decorrentes de imperfeições da alma. E em muitas das vezes são para nos acordar: levanta-te e anda. Essas enfermidades são bênçãos que
que recebemos. Muitas delas é com o intuito de não enlouquecermos. Jogamos para o corpo e preservamos a mente. Então Jesus, com seu potencial de cura, Ele trabalha em nossa intimidade a raiz do problema. Se seguirmos os mandamentos do Mestre, se seguirmos as suas ordens, nós não haveremos de adoecer mais, estaremos curados da alma. Não haverá necessidade de lançarmos para o corpo. E eu acho essa frase de Paulo maravilhosa, né? Paulo aos Efésios, em sua carta aos Efésios, vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mostrando para nós que a conexão com o Criador está aberta para quem quiser fazer uso dela. Paulo mostrou isso para nós. Eu posso tudo o que eu quiser naquele que me fortalece. Então a conexão não é só para Jesus, não é só para Jesus, para Paulo, para Chico Xavier, para Irmã Dulce, Madre Teresa, né? Papa João Paulo II, Papa Francisco. A conexão é para quem quiser dela fazer uso. Para cada um de nós que decidir tomar esse caminho. Continuando ainda, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. As enfermidades que carregamos, nós damos conta delas, não é mesmo? Temos uma dor de cabeça, vamos lá, tomamos analgésico. Uma dor no corpo, né? Tomamos analgésico. Uma dor na coluna, vamos lá, tomamos uma injeção daquelas doloridas, aquela vermelha que eu mesmo já tomei muitas vezes. E tantos outros incômodos da nossa saúde física, psíquica, neurológica, cardíaca, etc. Nós procuramos nos cuidar. Mas existem situações em que a coisa fica mais difícil. Às vezes a enfermidade vem de uma forma tal que eu não dou conta mais sozinho. Eu preciso da ajuda de outros. E chega num ponto que eu tenho que ser carregado. Preciso ser carregado. Eu preciso do auxílio dos demais. E esse auxílio precisa ser valorizado. Todos nós, portanto, somos enfermos do Espírito. Todos nós. Com raríssimas exceções aqui na Terra, né? Estamos aqui nesse hospital escola, não é à toa, estamos em tratamento. Não é verdade? Todos nós somos enfermos do Espírito. Mas podemos trabalhar em nós a cura, a autocura, para não precisarmos chegar nessa condição aqui, de termos que ser transportados pelos outros, não dando conta mais de nós mesmos, né? Precisar da ajuda de outros. E muitos de nós chegamos à condição de paralítico espiritual, que é aquele que tem um temperamento bastante comprometido, bastante difícil, né? A ponto de ter dificuldade de circular, de estar no meio das pessoas. Muitas das vezes, quando nós estamos numa situação, né? As mulheres arrumaram um termo bacana, que a ciência comprovou que é real, que é a TPM, né? E que justifica bem. Depois os homens com inveja
descobriram que também tem uma situação do tipo. Os cientistas também comprovaram. Nem todos descobriram, por isso que não estão falando muito nisso, né? Mas assim, aquele momento difícil de convivência, não é verdade? Mas muitos de nós permanecemos um tempo assim, quase que contínuo dessa forma. E temos dificuldade de relacionar com as pessoas. Ou o contrário, as pessoas se relacionarem conosco. Não é verdade? E aí somos, então, paralíticos espirituais. Não temos trânsito agradável entre as criaturas. Olha que situação complicada essa. Ok. E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Então carregavam um paralítico naquela cama e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus, para que Jesus o curasse. Olha que amigos bacanas esses, né? Não, vamos levar você que ele vai dar um jeito. E aí, esses necessitados, né, que nós comentamos aqui, muitos de nós mesmos, né, necessitados, inertes da alma, presos ao leito das dificuldades, sem condições de nos afastarmos, de nos levantarmos. Muitos de nós aí em crise de depressão profunda, crises de pânico, de agorafobia, né? E tantas outras situações nos colocam numa condição inerte, sem movimento. Precisamos ser carregados e muitas das vezes até evitamos a ajuda, o auxílio. Aqueles querem nos carregar para levar para o auxílio, seja de um médico, no psicólogo, não é verdade? Um psicanalista. Mas não, nós não queremos ou não damos conta e rejeitamos o auxílio, a ajuda. Mas aquele lá que estava sendo carregado para ser colocado diante dele, este aceitava a cura, aceitava o auxílio de bom grado. Então aqueles lá representavam os médicos, né? Os médicos que procuravam fazê-lo entrar em contato com os ensinos do Evangelho, para a cura interna, a cura da alma. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, veja aí, e não achando por onde o pudessem levar, a dificuldade de passar com ele pela multidão, porque o povo se acercava de Jesus de tal maneira que era difícil passar uma pessoa, quanto mais uma cama, não é verdade? Com alguém em cima e 4 pessoas conduzindo. As causas do desequilíbrio, elas estão na nossa intimidade, como nós comentamos aqui. E é necessário que nós tomemos consciência disso. As dores, as mais variadas dores, as mais diversas enfermidades estão enraizadas na nossa intimidade. E é necessário a limpeza de dentro para fora. É difícil, é difícil. É muito difícil às vezes, não é? Mas é necessário encontrar uma forma, como os amigos dele encontraram. Estavam buscando uma maneira, né? E não achando por onde pudesse levar por causa da multidão. Vamos colocar ele no passeio e largar para lá? Não tem jeito de chegar até lá. Será que é isso que eles fizeram? Nós vimos aí que não. E muitas das vezes, para encontrar essas questões da intimidade, é necessário buscar no passado, lá no pretérito, aquilo que está causando aquele problema. Por isso que os psicólogos, psicanalistas, né, os psicoterapeutas de uma maneira geral,
vão pesquisar o passado, que está lá no inconsciente. Subiram ao telhado, não colocaram ele na calçada. Não vamos fazer diferente, não subir no telhado, vamos abrir um buraco lá e vamos descer com ele, porque nós queremos ajudá-lo. A nossa intenção é de auxiliá-lo, é de levá-lo até o Mestre, colocá-lo diante dele. E essa parte superior da casa, que tem como objetivo a proteção da casa, que é o telhado, não é verdade? A proteção da casa é a parte superior, que para nós tem a representação das energias superiores, né, de elevação maior, as vibrações superiores, que nos dão proteção. Daí a convocação de Jesus: vigiai e orai, para que as vossas vibrações superiores estejam em conformidade com a necessidade, para que o mal não venha te assediar, para que você esteja sob proteção. Esse é o objetivo maior, elevar as nossas vibrações, não é isso? Aí estaremos em sintonia com o Criador, e aí brilhe a vossa luz, estará em evidência. Quando Jesus nos convida ou nos convoca a brilhar a nossa luz, é no sentido de nos protegermos, porque aquele que brilha, treva nenhuma chega perto, treva nenhuma se aproxima. A necessidade da vigilância é essa, para que a nossa luz possa brilhar, né? Então, subiram ao telhado, e não deve ter sido fácil, né? Carregar uma cama com a pessoa em cima, um paralítico em cima, subir num telhado, não deve ser fácil. Todo esse esforço, todo esse trabalho foi reconhecido pelo Mestre Jesus. E Jesus percebeu ali que havia fé naqueles homens. Por quê? Para subir no telhado, com um sol daquele tamanho, que eu estou imaginando aqui, né? Não deve ter sido fácil, não. Esses homens têm que ter muita fé. Tanto que está sendo levado, né? Porque imagina o sujeito em cima de uma cama, sendo carregado no telhado, fala, vou cair daqui de cima, pronto, eu acabo morrendo, né? Isso que é pior. Mas não, a fé era tanta, e dos companheiros também, que o empreendimento se fez. E por entre as telhas o baixaram para a cama até o meio, diante de Jesus. Subir, como Zaqueu subiu no sicômoro, né, para ver Jesus. Lembra de Zaqueu, né, o publicano? Percebeu que Jesus ia passar, saiu correndo no meio da multidão e viu um sicômoro e subiu, né, uma árvore, e subiu para ficar mais alto, porque ele era baixinho. Se ele ficasse no meio do povo, o povo tudo lá em cima, ele não ia ver nada. Mas ele viu uma árvore e opa, é ali, né? Ali eu vou conseguir ver Jesus. Então Zaqueu subiu, mas ali eles desceram aquele homem. Desceram usando as ações que elevam as vibrações. Que ações eram essas? Aquela que nós comentamos aqui: o esforço, o trabalho, a fé. Até o meio, entre as criaturas, até ao meio, diante de Jesus, entre as criaturas, trabalhando no meio do povo, da multidão, né? É o estar no mundo sem ser do mundo. Damos conta disso? Damos conta de estarmos no mundo sem sermos do mundo? Lembrando sempre que somos espíritos imortais, que estamos aqui num período provisório. Difícil, né? É tão difícil que é só pensar em retornar para casa, a gente já faz logo o sinal da cruz, né? Aquele que é católico. Ou desconjura, né? Ou que é espírita, fala, não, vamos esperar mais um tempo, né?
Não vamos considerar essa hipótese de maneira alguma. Estar no mundo sem ser do mundo. Lembrar que somos espíritos, que estamos aqui na escola por um período e devemos voltar para casa. Com toda alegria. Com toda a satisfação possível. Do dever cumprido, das tarefas realizadas, do aprendizado conquistado. Com equilíbrio. Porque isso é importante, né? Tem que ser com equilíbrio. Senão de nada adianta. Aí nós não vamos conseguir estar no mundo sem ser do mundo, né? Se não for com equilíbrio, com certeza. E vendo ele a fé deles, não é? E olha que nós muitas das vezes nós somos assim, a gente vai ali, oferece uma esmola, dá uma olhadinha para cima. Será que Deus viu eu fazendo? Será que ele viu? Se ele não viu, eu vou dar outra, né? Dá mais uma moedinha. Vou lá na casa espírita, vou passar uma vassoura lá. Será que ele está vendo? Vou lá na Vila Vicentina visitar um companheiro. Será que ele está vendo, né? Claro que estamos com a consciência ligada em nós. E não é Jesus que vai nos recompensar. É a própria consciência, com a paz de espírito. Tá? Esse é o grande engano que nós vivemos, né? Achamos que fazendo o bem aqui nós vamos ser recompensados, né? Lá no tribunal, na hora do tribunal, não, você fez o bem, meu filho, você está perdoado, vai embora, né? E a coisa não é assim que funciona. É a própria consciência que nos cobra. Porque fomos criados para sermos felizes e para amar. Uma coisa lógica é ligada à outra, né? Fomos criados para amar. Se fazemos o contrário, a consciência nos cobra. E muitas das vezes, na maioria delas, as doenças que nos visitam é porque nós não atendemos essa lei maior. E aí, quem é que adoece? A própria consciência dá a ordem. É o eu maior que dá a ordem para a doença vir. É a automutilação, né? O grande problema aí dos psicólogos, dos psicanalistas, quando aquele está ali insistindo em se automutilar, né? Em viver aquela depressão, em viver aquela doença, aquela alergia, está ali somatizando aquele problema. Pois bem, e Jesus então, lá no Sermão do Monte, vai destacar, né, essa necessidade que nós temos de nada fazer sem que sejamos vistos. Não vamos fazer nada para ser vistos, nem por Deus, nem por Jesus, nem por nada. Vamos procurar fazer o bem pelo bem, auxiliar aquele que está necessitando de ajuda, porque hoje eu auxilio, amanhã ele me auxilia, seja no mundo espiritual, ou seja na próxima existência, ou na outra, ele vai me dar a mão. Isso é da lei, porque se eu passar a rasteira nele, eu vou achar um para me dar rasteira, não é? Mas se eu fizer o bem, eu vou encontrar o outro para fazer o bem por mim, e muitas das vezes é o próprio. Quando nós fazemos o bem aqui, nós estamos agradando àquele e a todos os seus companheiros no mundo extrafísico, no mundo espiritual, que são amigos dele. Fazemos aquele por amigo e mais os amigos deles também. Olha quanto amigo nós conquistamos nessa hora. Isso é consequência. Não é que eu vou fazer isso para conquistar amigo, mas é consequência natural da coisa. E quando fazemos o contrário, nós temos um inimigo ali, mais aqueles, né, dependendo do grau de amigos, né, do número de amigos que ele tem, nós estamos danados, né? Se for muito, a situação nossa não vai ficar boa. Pois bem, então o Pai vê em segredo e atenderá a necessidade de cada um. Não há necessidade de querer, né, ser visto. A mão esquerda não precisa ver o que a direita faz. O Pai vê em segredo e atende às nossas necessidades. Palavras de Jesus.
E Jesus, então, como maior representante da divindade, conhece a intimidade de cada um. E vai prover, na sua misericórdia, por cada um de nós. Isso é o que vai acontecer em qualquer situação que seja ela. Disse-lhe então: homem, os teus pecados te são perdoados. Aí já ficaram assim: opa, mas o que é esse homem, vai ficar aí perdoando pecados? Então, eu vou precisar de acelerar um pouquinho aqui, porque o tempo está bastante curtinho, nós já estamos em cima da hora. Lembrando que aqui, como Jesus fala, os teus pecados são perdoados, já está patente que o sofrimento é em decorrência dos nossos procedimentos infelizes, não é? Porque senão por que Jesus ia falar isso? Você está curado, os teus pecados te são perdoados. É óbvio, não é? O que é pecado? É um erro, é uma contrariedade à lei de Deus, à lei de amor, não é verdade? Então, se ele diz: os teus pecados te são perdoados, é sinal que essa dor está em relação ao meu mau procedimento. Isso não é criação do espiritismo, né? Que muita gente acha que é isso, né? Acha que o espírita que criou essa ideia de que sofrimento está relacionado a pecado, né? A mau procedimento. Pois bem, e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: arrazoar, né? Esses escribas e fariseus, nós já vimos aqui que eles são aqueles elementos da contradição, né? Que estavam ali para pegar Jesus em contradição, e representam aqueles que contra-argumentam os enviados do Senhor. Tem muita gente que é assim, né? A pessoa está fazendo um trabalho no bem, começa a procurar os defeitos. Um defeito, vê outro, tal, e começa a falar com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro. Quer dizer, aquela ideia de contradizer o trabalho daquele, de destruir o trabalho daquele. Parece que quando aquele brilha, ofusca a mim, né? E há uma necessidade de eu então destruir o brilho dele. Então estamos agindo aí como escriba e fariseu. E eles falam: quem é este que diz blasfêmias? Porque viu ele falando: teus pecados te são perdoados. Blasfêmia, né? Blasfêmia é toda palavra que se depõe contra a divindade. Então, quando somos contrariados, nós nos tornamos cegos. É o que aconteceu com os escribas e os fariseus. Nos tornamos cegos. Não vamos nem observar o que está acontecendo. Não, ele já falou uma blasfêmia, acabou. Tudo o que ele fez já não existe mais, né? Tudo de bom que ele fez é apagado. E já dizem que, conforme eles se colocam na condição de perdoar pecado, será ele Deus para perdoar pecado? Então, apesar das imensas provas que Jesus colocou a todo instante, a todo momento, em nenhum momento eles poderiam estar pensando que aquele seria o governador do planeta, aquele seria o Filho do Altíssimo, né? O Espírito mais puro oferecido por Deus a todos nós. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Diziam eles. Então somente a Deus era dado o poder de perdoar pecados. Só que Deus não pode perdoar pecado de ninguém. Deus não vai perdoar ninguém. E nós sabemos por quê, né? Eu estou repetindo aqui uma coisa que vocês já sabem, mas é só para a gente confirmar ainda mais. Deus não nos perdoa porque Deus não se ressente. Deus não é como nós.
Deus nem se entristece. Ele fala assim: Deus está triste com você. Falamos isso muito para as crianças, né? Olha que imagem que nós estamos passando para as crianças, daquele que é todo puro amor, justiça e bondade infinitos. Deus não se ressente, Deus ama plenamente, ininterruptamente, permanentemente. Não há como Ele se ressentir, portanto não perdoa, não tem necessidade de perdoar ninguém, não é? E quando nós estudamos o Evangelho, e devemos estudar, não é só ler, né? Precisamos estudar o Evangelho. Nós temos que trabalhar então a nossa reeducação moral, para que não caiamos na necessidade de ter que esperar um perdão de Deus, entender um Deus que se ressentiu conosco e que agora precisa nos perdoar. Jesus nos conhece, a cada um de nós, em profundidade. Não tem necessidade de nós mostrarmos para Ele, porque Ele nos conhece, né? Ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas intenções, assim como Ele conheceu a intenção daqueles que levavam ali o paralítico. E aí nós precisamos demonstrar para nós mesmos, para a nossa própria consciência, que estamos nos esforçando, que estamos trabalhando em função de nos espiritualizarmos. Não é verdade? E Jesus pergunta a eles: que arrazoais em vossos corações? Mas arrazoar tem um sentido de raciocinar. Como é que o coração raciocina? Mas o raciocínio que trazemos, muitas das vezes, vem carregado de emoção, de sentimento, e esse sentimento, às vezes, é que dirige o nosso raciocínio. E Jesus percebeu isso na mente daqueles homens. Por isso Ele disse: que arrazoais em vossos corações? É como se Ele dissesse: por que vocês raciocinam em cima desses sentimentos de baixa vibração? Então, o sentimento em desequilíbrio não pode de forma alguma governar decisões. Precisamos reequilibrar primeiro. Por isso aquela frase, né, muito comum aí: deixa eu deitar minha cabeça no travesseiro, né, para depois eu tomar minha decisão. Preciso acalmar-me, preciso reequilibrar-me. E aí Ele diz: qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Se a colheita é obrigatória, a forma de encarar essa colheita é crucial, é essencial, porque senão nós vamos adoecer de novo. Eu tenho o sofrimento, eu tenho a enfermidade tomando conta de mim. Se eu ficar assim: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus do céu, e agora, o que será de mim? Por que Deus me deixou sofrer desse jeito? Por que Deus me deixou adoecer? Eu vou piorar. Mas se eu disser assim: nossa, eu adoeci, obrigado, meu Deus, por me abrir os olhos com essa enfermidade bendita e abençoada, eu vou ter outra conotação para ela. Eu vou conseguir enxergá-la de uma maneira diferente. E ela não vai representar para mim o que representaria da forma contrária. Pecados ou são perdoados pela dor, ou o bem substitui o mal. Uma coisa ou outra eu preciso fazer para que eu me livre daquela enfermidade. Se eu necessitar da dor e a dor me vier aliviar o sentimento, e se eu tiver um bom aproveitamento desse empreendimento, tudo bem. Mas às vezes eu consigo evitar a dor
e realizar uma obra no bem. E aí eu alivio as minhas dores, eu alivio o meu sofrimento, porque eu estou substituindo o mal com o bem. Ao invés de ficar lamuriando, eu vou trabalhar no bem. A gente poderia estar falando aqui, citando vários exemplos, especialmente na vida de Chico, né? Que passou por tantos e tantos problemas de saúde, mas como provações pela elevação daquele espírito, né? E construiu e agiu no bem continuamente, independente da situação de saúde dele, independente. Em alguns momentos ele estava até dando uma amolecida no corpo, segundo ele dizia, e aí o guia espiritual dele chamava ele, né? Levanta-te e anda. Porque está aí deitado? Não, eu estou com dor, estou sofrendo. Ah é? Ele levanta e vai trabalhar. A reunião mediúnica está lá te esperando, a casa espírita está te esperando, e ele na mesma hora levantava e ia. Levanta-te e anda. Esse é o chamamento, a convocação para todos nós. Nós temos aí um manancial de recursos para estar curando em nós, a nossa intimidade, as imperfeições maiores. Busquemos fazer bom uso desses recursos, porque é chegada a hora. E nós somos os trabalhadores da última hora que fomos convocados por Jesus para estarmos levando a sua mensagem de alívio, de consolo, de esclarecimento a tantos outros. Fazemos bom uso desse recurso e desse crédito que Jesus deposita em nós, como cristãos, como espíritas, como católicos, como evangélicos, independente de qual seja a nossa opção religiosa. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te